Meus amados seguidores aqui do meu canal e do meu Instagram, né? O apóstolo Paulo, São Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, Paulo faz a seguinte advertência: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que o salário do pecado é a morte? Porque nós contraímos essa dívida lá no pecado de Adão e Eva. O que é salário? Salário é algo que eu vou recebendo por algo que eu fiz. Recebendo por algo que eu realizei. Isso é salário. Então, o pecado concebido, realizado por Adão e Eva lá no primeiro, no livro do Gênesis, contraiu para nós a morte, que é a paga deste pecado, o salário deste pecado. Agora, existe uma coisa que Paulo diz aqui, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, a morte é a certeza que nós temos. Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos morrer. Agora, depois da morte, existe uma outra morte que nós não queremos, que é a morte eterna, porque o dom de Deus é a vida eterna. E o contrário é a morte eterna. Então a morte física já é certeza. A morte eterna eu vou conquistá-la ou vou conquistar a vida eterna de acordo com o meu proceder nesse mundo. Ou seja, se o salário do pecado é a morte, quanto mais pecados eu vou acumulando ao longo da minha vida, sem arrepender dos pecados, sem confessar, sem estar diante de Deus, sem humilhar e sem fugir dos mesmos pecados, eu vou contraindo mais salário desses pecados e aí eu vou contraindo a morte eterna. Se eu pecando, porque todos nós pecamos, quem diz que não peca, já peca por dizer que não peca, não é verdade? Agora, se nós pecamos, arrependemos e não voltamos a cometer os mesmos pecados, como aconteceu com Davi e outros personagens da Bíblia, nós vamos contraindo para nós, depois da morte física, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque eu fugi do pecado que gera a morte eterna. Porque a morte física já é real, contraída lá em Adão e Eva. Agora a morte eterna, eu vou contraí-la se eu não mudar alguns procedimentos meus, se eu não fugir de algumas situações que podem me conduzir a essa morte eterna, que é o inferno, onde existe o demônio esperando por nós. E você quer chegar lá? Não quer, e nem eu. Por isso, nós temos que lutar muito, com todas as nossas forças, para que depois da morte física, depois que nós desfalecermos, que essa carne nossa corruptível for sepultada, for enterrada, virar nada, virar pó, nós possamos ganhar de salário a vida eterna em Cristo Jesus, como diz aqui Paulo, e não ganhar a morte eterna, que é o inferno, que existe, né? Negar o inferno já é um erro nosso. Mudemos então nossas atitudes, tá bom? Ah, mas eu erro muito. Todos nós erramos um dia e erramos até hoje. O importante é, a cada erro cometido, eu arrepender,
humilhar diante de Deus, pedir perdão e não voltar a cometer o mesmo erro. Porque em todas as situações que Jesus perdoou alguém, o que Jesus dizia? Vai e não tornes a pecar. Assim foi como a lei, né? Todos os outros que ele perdoou, que ele curou, ele dizia: vai e não voltes a pecar. E aí nós vamos contraindo para nós a vida eterna, que é, para mim, depois de tanta luta neste mundo, tanta renúncia, tanta dificuldade, para mim a vitória será morrer para esse mundo e viver para o Senhor. Assim, eu espero que eu tenha te ajudado nessa reflexão. Deus te abençoe.